que tipo de perfil que vocês buscam? Eu sei que é diverso, mas assim, pensando em soft skills, e eu vou trazer aqui eu li um texto que eu gostei muito, que as pessoas, eu vou buscar de quem que é, não me lembro agora. E ele fala que não é soft skills, que é human skills. Então vamos falar de human skills. O que vocês buscam nesse profissional? A gente busca, essencialmente, Renato, eu acho que pessoas que sejam capazes de lidar e aprender e trabalhar com questões que são dinâmicas, que mudam. Então, a empresa não contrata, em geral, pessoas que fazem muito bem exatamente, não preenchem muito bem exatamente o quadrado que a gente precisa que seja preenchido nesse momento agora. Porque daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, não existem mais aquelas 4 linhas ali com ângulos retos e a pessoa vai ter que fazer outra coisa e vai ter mais impacto e vai ser mais feliz e vai ter mais desafio intelectual trabalhando em outras questões. Então, para fazer isso, a gente analisa, você colocou human skills, né? A gente analisa atributos que refletem, claro, né, conhecimento específico daquele trabalho para o qual ela vai ser contratada. Quando a gente publica uma vaga, ela tem que ter definições claras de o que é necessário e que tipo de experiência prévia a gente busca, mas a pessoa também tem que ser cooperativa, a gente traduz isso num atributo que é amplo, que é googliness, né? Ela tem que saber trabalhar em grupo, tem que dar crédito e granjear pessoas para conseguir realizar as coisas, a gente faz muito mais acompanhado do que sozinho. Ela tem que ter liderança, mas cuja tradução na empresa passa por necessariamente você valorizar e dar crédito para as outras pessoas também. E ela tem que ter uma capacidade comunicativa, de se expressar, de fazer perguntas e de ir além do que está aparente à primeira vista, né, de fazer as perguntas que realmente te permitem se aprofundar nos assuntos, nas questões, que é um pouco uma tradução de um tipo de inteligência que é necessário. Em particular, eu diria para áreas como a área jurídica, como a área de políticas públicas, como a área de comunicações públicas, né, PR das empresas que lidam com cenários que não são bem definidos, que lidam com ambiguidade o tempo todo. Não, é verdade. E cada vez mais isso é importante e será importante, né? Antigamente eu lembro, Daniel, a gente falava muito em hard skills, é o técnico. Então você falou lá atrás, pô, sua faculdade a gente só contratava aqui para o jurídico, faculdade XYZ. Isso é hard skills, né? Então você olhar além disso, por isso que eu gostei tanto desse termo human skills, e eu até fui buscar, é um britânico chamado Simon Sinek. Gostei muito desse termo, vou começar a usar agora. E aí, a gente falou um pouquinho dessa parte comportamental, né? Mas agora, olhando para o departamento jurídico, qual que é o tipo de escritório de advocacia que vocês contratam? O que esse escritório precisa preencher de requisitos para atender o Google? A gente precisa de pessoas capazes de olhar além do direito posto, Renato. Isso significa que nas defesas judiciais são pessoas que vão imaginar como que um jogador ou uma jogadora podem se sensibilizar com argumentos diferentes dos que já estão colocados, não só os argumentos do direito positivo imediatamente aplicável, mas vão ter uma visão ampla ali, conectar áreas do direito, às vezes distantes, aparentemente, né? Mas às vezes você está numa discussão de proteção de dados pessoais e lembra que a discussão sobre o que é consentimento informado pode beber em fontes que tem a ver com o EIA-RIMA, com o estudo de impacto ambiental, porque tem populações afetadas quando eu construo uma represa ali, seco o rio 12 quilômetros depois, e essas populações têm que ser consultadas, e se forem populações indígenas que não falam português, tem todo um histórico aí do direito, inclusive de histórico de tentativas que não deram certo, de tornar esses direitos mais efetivos da perspectiva de afirmação de direitos humanos, que podem informar as nossas defesas judiciais, os nossos contratos, a maneira como a gente define as políticas dos produtos. Os escritórios mais criativos, vamos dizer assim, conseguem ser parceiros nossos, e os escritórios que valorizam mais as pessoas que trabalham lá também, porque essas duas questões se retroalimentam, né? Quando você dá liberdade para as pessoas, elas não têm medo de falar o que elas pensam, não têm medo de errar, elas também agregam mais, trazem mais valor para a mesa. E o quão importante é para vocês essa estrutura ser diversa? Eu te diria que é super importante, Renato. Inclusive, a gente tem debatido muito sobre que pressões o Google, como cliente, deve fazer nos escritórios, que pressões são legítimas, a gente tem que, talvez, duplicar, né, ali a força empregada, ou quando que a gente tem que ter diálogos mais leves, mais cuidadosos de preparação de terreno,
mas é fundamental. A empresa tem buscado, não só nos escritórios que nos atendem rotineiramente, mas também em pareceristas, por exemplo, buscar mais diversidade, porque se a gente não começa, tem um círculo vicioso aí, né? O meio jurídico ele é pouco diverso hoje, as carreiras jurídicas tradicionais têm os postos de chefia majoritariamente ocupados por homens brancos, e desses, muitos também que tiveram oportunidades educacionais e vieram de ambientes mais abastados. Então, sem ter mais diversidade e fazer os movimentos que a gente pode para isso, a gente também não vai ver daqui a alguns anos um ambiente em que tem um mercado de trabalho mais receptivo e que ajuda, no fundo, tanto o Google quanto as pessoas que trabalham conosco a terem mais saúde mental e mais bem-estar, né, Renato? Essas coisas se retroalimentam positivamente se as pessoas, como eu estava falando antes, né, têm menos medo de falar o que elas pensam e se sentem menos, por exemplo, discriminadas ou se sentem mais à vontade de falar uma bobagem numa reunião, elas também vão estar mais propensas a lidar com a própria identidade.